personagem inspirado em X-Men, referência a The Office, tudo isso e muito mais no episódio 5 de Dragon Quest Dairon-Daiboken 2020, depois da vinheta. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito. E como de costume, vamos ao resumo desse episódio 5 de Dragon Quest Dairon-Daiboken 2020. Fly, o Pequeno Guerreiro. O episódio 5 de Dragon Quest retoma aí os acontecimentos do final do episódio 4, que se você não viu, vou deixar aqui no card para você a minha crítica e resumo sobre o episódio. Voltando ao episódio 5, então a Van salva Dai e os outros, se metendo na frente do ataque do Rei Demônio. E aqui nós já temos uma pequena mudança no diálogo em relação ao anime antigo. No anime antigo, o Dai é que pergunta se o Avan está bem e se ele está sentindo dor. Tudo bem com você, Avan? Você se feriu pela gente, tá doendo muito, não tá? Está, mas não temos tempo para pensar nisso. O poder de Hudler está muito... Aqui no Dragon Quest 2020, o Dai só pergunta se o Avan tá bem e o Avan diz que ele tá sentindo muita dor, mas não há tempo para isso. Apesar do anime estar bem fiel ao mangá, tirando aí a parte de que o local da batalha foi dentro de uma caverna e aqui tá diferente, o diálogo do Fly, o Pequeno Guerreiro, ficou melhor na minha opinião porque ele engrandece o Avan quando o Brass faz aquele comentário sobre o poder da magia e também pelo fato de que quem deduz que o Avan está sentindo dor é o próprio Dai e não o próprio Avan, que acaba reclamando de repente do nada ali quando pergunta se ele está bem. Daqui a pouco também eu vou falar sobre uma coisa que o pessoal tem criticado e que nesse episódio em específico fez muita falta. Voltando ao episódio 5 de Dragon Quest, o Avan ele admite que o Rei Demônio está muito poderoso e agora ele tem o auxílio do Rei do Mal, então eles não podem derrotar o Rei Demônio com o poder que eles têm agora. Depois do Avan dizer que o Dai e o Pop têm que derrotar o Vern, que é o Rei do Mal, o Avan saca a espada para ir enfrentar o Rei Demônio. Lembra que eu falei de uma coisa que fez muita falta nesse episódio? Nesse momento que o Avan saca a espada, começa a tocar a trilha sonora. Eu até me lembrei das críticas do Dodonpa, que é um inscrito aqui do canal, e eu tinha dito a ele que eu não tinha achado a trilha sonora tão ruim. Mas nesse episódio a trilha sonora é tão ruim que ela não passa nenhuma emoção. E se você assistir o episódio antigo, lá do Fly, o Pequeno Guerreiro, você vai ver que a trilha sonora é muito bem utilizada, colocam nos pontos, nos momentos certos, ela não é uma trilha só. Eles utilizam várias trilhas sonoras para dar o clima de cada uma das cenas. Mas aqui no Dragon Quest 2020 a gente não tem isso e boa parte da emoção que a gente tinha no episódio antigo do Fly Pequeno Guerreiro aqui não acontece. Antes de morrer, preciso lhes dar isto. E boa parte do problema é por falta de uma boa trilha sonora. A música que toca ali na versão antiga do Fly Pequeno Guerreiro, ela é muito mais heróica e dá um clima de despedida. E essa música que toca aqui ela é mais calma, uma música mais tranquila que poderia ser uma música de momento assim, de final de anime, por exemplo. Voltando ao episódio 5, o Avan usa o feitiço Astron, que é um feitiço de proteção que ele usa no Dai e nos outros para proteger eles enquanto ele decide enfrentar sozinho o Rei Demônio. E aqui também temos uma reclamação recorrente do pessoal aqui que comenta no canal, e a forma como os feitiços estão sendo colocados na legenda. Como você vê na legenda aí tá diferente, não aparece Astron e sim um outro nome que a gente desconhece. Alguém podia consertar isso aí, né, Crunchyroll? Esse momento que o Avan usa o feitiço Astron para proteger o Dai e os outros é um dos momentos mais emocionantes no anime antigo, mas aqui tudo acontece muito mais rápido, sem nenhuma preparação, o que faz com que o momento seja muito menos emocionante do que foi no anime antigo. Fora a trilha sonora que nem de perto se iguala ao que a gente viu em Fly, o Pequeno Guerreiro. Apesar disso foi ok, foram mantidos aí os diálogos do próprio mangá. Na sequência o Avan ele fica frente a frente com o Rei Demônio e ele parte para cima do Rei Demônio para enfrentar ele. O Rei Demônio ele salta sobre o Avan e acerta ele nas costas. E aqui, na minha opinião, mais uma falha aí do anime Dragon Quest 2020. Porque essa cena ela é bastante rápida e não é tão impactante quanto foi lá no Fly Pequeno Guerreiro, porque lá dão muita ênfase que o golpe do Rei Demônio pegou bem nas costas na parte que o Avan foi atingido pela magia anteriormente. E a forma como foi feita aqui tirou todo o impacto desse golpe. Essa cena também tá no mangá, mas aqui resolveram fazer totalmente diferente. A batalha entre o Avan e o Rei Demônio continua, e aqui nós temos um ponto positivo, que é a animação. E a sequência da batalha, a sequência dos golpes ficou muito legal nessa versão nova. E o Rei Demônio mostra que em combate ele é bastante superior ao Avan.
Outro ponto positivo é a forma como o Avan encaixa o golpe Megante, porque aqui ele ficou muito mais verossímil, digamos assim, porque é um momento realmente de contra-ataque ali que o Avan leva um soco no estômago e ele em seguida consegue reunir forças para usar o Megante na cabeça ali do Rei Demônio. Já na versão antiga, o Rei Demônio aplica o golpe no estômago do Avan e na sequência ele meio que vira de costas, ele dá risada, diz que vai esperar o Avan se recuperar. Enfim, o Avan acaba aplicando o golpe meio que com o Rei Demônio de costas para ele, assim, olhando para trás. E de repente, do nada, a cena já corta com o Avan completamente de frente para o Rei Demônio. Então ficou um tanto estranha essa cena na versão antiga. E claro, nessa cena nós não temos sangue, apenas muito suor e um tanto de meleca no nariz. Enquanto na versão antiga aparece a imagem do Avan no céu, assim, e ele pensando, dizendo que ia deixar tudo com Fly e o Pop, dando mais emoção para a cena, aqui aparece um flashback do nada de uma mulher que aparentemente talvez seja aí uma crush do Avan. A gente desconhece completamente a relação dos dois até esse momento assistindo o anime agora. Então isso ficou muito sem sentido para quem está assistindo o anime nesse momento e para quem viu também o anime antigo, porque lá não tem nada disso e também no mangá não tem essa mulher, nessa cena em específico. Comentando aí sobre Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, apesar da luta entre o Avan e o Rei Demônio nesse momento aí não ser tão boa, não ser tão bem animada e bem desenhada como é na versão atual do Dragon Quest, ela tem fatores ali que são interessantes, que são acrescentados e não tem nem no mangá, e que apesar do Rei Demônio ser meio ridículo, falando ali em torção e arremesso e não sei mais o que lá, a cena acaba passando muito mais a ideia de que o Avan está completamente esgotado e que ele não tem a mínima chance contra o Rei Demônio. Então todos esses fatores, juntado à trilha sonora aí na versão antiga do Fly, Pequeno Guerreiro, faz com que você fique muito mais aflito e tenha muito mais emoção essa cena, uma carga emocional maior. Voltando ao Dragon Quest 2020, o Avan acaba usando o Megante e ele explode junto com o Rei Demônio. É importante destacar aqui que no Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, você percebe muito mais a frustração do Dai por ele não ter conseguido ajudar o Avan. E aqui isso não ficou bem trabalhado no Dragon Quest 2020. Dando sequência ao Dragon Quest 2020, esse episódio 5, a gente vê que o Rei Demônio ele sobrevive à explosão e Dai e os outros descobrem que o sacrifício do Avan foi praticamente em vão. O Rei Demônio então prepara o feitiço e ameaça acabar com a vida de Dai e os outros. Dai reflete sobre eles terem sido salvos pelo Avan e que se eles morrerem ali, o sacrifício do Avan seria em vão. Então ele explode em fúria e desperta o seu poder, rompendo o feitiço Astron. E daqui pra frente o Dai começa a brilhar como herói. Ele usa um feitiço que consegue defender o ataque do Rei Demônio. E vemos um verdadeiro show de animação e efeitos nesse momento. O Rei Demônio fica full pistola e diz que vai matar o Dai com seus próprios punhos, já que a magia dele não tinha funcionado. O Rei Demônio parte pra cima do Dai, mas o Dai contra-ataca com um socão no estômago, já emenda um Choryuken, mitando mais uma vez. Na sequência, Dai aparece com o símbolo do dragão brilhando na testa e o Rei Demônio fica completamente pasmo e apavorado, constatando que o Dai pode ser o Cavaleiro do Dragão. Mas ainda não acabou, o Dai solta uma frase de efeito, saca sua faca de Papanik e parte para cima do Rei Demônio. O Rei Demônio esquece que o Fly, sem a marca do dragão, já havia dado um corte no dedo dele e com muita inteligência choca o seu punho contra a faca de Papanica. E o resultado é uma cena digna de Kill Bill, só que sem sangue vermelho. O Rei Demônio se enfurece e resolve fazer uma referência aos X-Men virando o Wolverine. O Rei Demônio dá uma série de golpes e o Dai só se esquiva, e no final o Rei Demônio aplica mais uma magia para tentar acertar o Dai. Enquanto o Rei Demônio se vangloriava depois de ter usado todo o poder mágico que lhe restava para matar o Dai, a poeira vai baixando e vemos um brilho distante surgindo. E o Rei Demônio simplesmente começa a entrar em pânico. E no ato de desespero ele salta para o alto e saca suas garras de Wolverine para atacar o Fly. Fly, que está perto da espada de Avan, toma a espada de seu mestre e diz que vai mostrar o quanto o golpe de Avan é poderoso. E numa linda cena muito bem animada, o Fly dispara o ataque. O Rei Demônio tenta defender e acaba tendo seus dois punhos cortados.
E o golpe é tão poderoso que faz com que o Rei Demônio decole igual a equipe Rocket, saindo completamente humilhado e jurando matar o Dai. Já já eu continuo o resumo do episódio e dou minha opinião sobre ele, mas antes disso já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. De volta ao resumo e crítica do episódio 5 de Dragon Quest, o Rei Demônio usou uma asa de quimera e conseguiu escapar com vida. Pop chora mais um pouco a morte do Avan. Dai, Brass e Pop prestam uma homenagem fazendo um funeral simbólico do Avan. Dai é questionado sobre o que ele vai fazer agora, se ele vai continuar aprendendo magia com o Brass, e a resposta acaba ficando no ar. Na sequência vemos o castelo da Rocha Demoníaca, e lá está Hadlar, o Rei Demônio, trocando uma ideia com o Rei do Mal, ao mesmo tempo que regenera seus ferimentos. O Rei Demônio se sente bastante derrotado, mas o Rei do Mal parabeniza o Rei Demônio, dizendo que aqueles ferimentos são marcas de honra, já que o Rei Demônio conseguiu destruir o maior inimigo do Rei do Mal, que era o Avan. Assim, o Rei do Mal encarrega o Rei Demônio de conquistar todo mundo usando o exército dos monstros. Mas o Rei Demônio fica bastante pensativo sobre tudo o que aconteceu, porque o Dai se mostrou ser ainda mais forte do que o Avan e ele pode ser uma grande ameaça no futuro, já que o menino tem um potencial de ser muito mais forte do que o próprio Avan. E assim o Rei Demônio conclui que deve matar o Dai enquanto ele ainda é uma criança. O Rei Demônio, como um bom patrão, vai até a beirada do local onde ele está e de lá ele tem a vista de todos os seus novos funcionários. E o episódio termina com os monstros fazendo uma dancinha muito parecida com a do The Office. Pode não ser uma referência, mas que a dancinha ficou ridícula, ficou. A parte do Avan nesse episódio para mim decepcionou bastante, porque não emocionou tanto quanto foi no anime antigo, mas eu gostei bastante da parte do Dai ali, da luta também, dos efeitos, da animação, ficou muito bom. Então eu diria que o episódio foi decepcionante em parte. E você, o que achou? Deixe os seus comentários aqui que eu leio todos eles e eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Eu esperava muito mais e que pelo menos se igualasse a mesma emoção que o episódio antigo, mas deixou bastante a desejar e a única compensação foi os efeitos e a animação. É isso então, valeu e vejo você no próximo vídeo.